Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 59ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário, o vereador Fábio, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, preside essa sessão, vereador Romildo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, uma boa noite. Ata da 58ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 5 de maio de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 5 dias do mês de maio do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura da matéria constante do pequeno expediente. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Machado, Mônica de Souza Pontes Cordeiro e Eric Cabral Musso. Na fase das lideranças, os vereadores líderes dos partidos dispensaram o uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. O vereador Lúcio Zanol solicitou a inclusão em pauta do projeto de decreto legislativo número 30 de 2014, que, colocado em votação, foi aprovado o pedido. O senhor presidente encaminhou às comissões os projetos de lei número 19 e 21 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 33 de 2014 e projeto de decreto legislativo número 30 de 2014, de autoria do Poder Legislativo. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou as emendas número 18, 19 e 20 de 2014 ao projeto de lei número 26 de 2014, de autoria do vereador José Gomes dos Santos, que foi encaminhado à Comissão de Justiça. Em primeiro turno foram aprovados os projetos de lei número 17 e 20 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e projeto de lei número 29 de 2014, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloco a ata em discussão. Aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária, a vereadora Mônica, para fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Ministério da Saúde, Brasília, 9 de maio de 2014. Número de referência 0005
5.1. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Aracruz. Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar. Valor bruto, R$ 480.162,91. Competência 4 de 2014. Ministério da Saúde, Brasília, 2 de maio de 2014, referência 01-1975, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, programa pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade. Valor bruto, R$ 8.800, competência 12 de 2013. Ministério da Saúde, 2 de maio de 2014, referência 02-1866, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, programa pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Valor bruto, R$ 35.339,60. Competência 3 de 2014. Palavra, presidente. Passamos ao grande expediente. O grande expediente é de 60 minutos para os vereadores inscritos no livro próprio, artigo 71 do Regimento Interno. Com a palavra, vereador Lúcio Zanol, por tempo de 30 minutos. Boa noite, presidente Romildo Broeto, vereadora Mônica, vereadora Rosane, demais vereadores, público presente. Uma boa noite a todos. O que me traz, senhor presidente, a esta tribuna, eu venho aqui fazer um elogio às poucas coisas que têm acontecido que nos deixa feliz nesta administração. E eu venho aqui falar com muito entusiasmo da Caravana da Agricultura, que realmente é um excelente trabalho que a Secretaria de Agricultura está desenvolvendo, informações preciosíssimas, realmente tem empolgado os agricultores, tamanhas informações que eu participei da reunião em Jacupemba, mais precisamente no Córrego São José, e as informações realmente são muito boas e isso engrandece o ímpeto do nosso produtor rural. E também, outra coisa que eu vejo como muito positiva, os vereadores Adeir, Beto sabem disso, em Jacupemba, no asfalto que liga Jacupemba ao bairro São José Mambrini, inclusive já foi indicação minha, acredito que os outros vereadores também lutaram por esta causa. É uma determinada rua, quando chovia, a lama descia toda para o meio do asfalto. E a gente não sabia se era asfalto ou se era estrada de chão. Tamanho a lama que se acumulava. E um trabalho muito simples que estão fazendo, já está quase concluindo, já está pela metade de serviço, uma galeria com a grade de ferro por cima, e onde a grade é retirada e a manutenção é fácil de dar essa manutenção. Um serviço simples, rápido, fácil, custo baixíssimo, os próprios funcionários da prefeitura estão fazendo, quer dizer, e agora estão fazendo. Demorou um pouco, que pena, mas estão fazendo, que bom. E eu venho também, senhor presidente, informar, talvez na mesma rodovia que liga Jacupemba ao São José Mambrini, ainda falta a roçada dos matos que estão tomando conta do passeio. E as pessoas precisam sair do passeio, pois não tem espaço, os matos estão tomando espaço e acabam adentrando no asfalto e correndo risco de atropelamento. Então, já que estão fazendo essa galeria, que também dê continuidade no trabalho e faça essa roçada, que já faz o serviço por completo. Mas não estaríamos falando do município de Aracruz se fosse só coisas boas. Também eu quero informar aqui ao líder ou alguém, talvez o prefeito não saiba, ocupado que está, que lá na rua
que lá na rua, em uma determinada rua, lá em Vila do Riacho, existe uma cratera enorme. Talvez o prefeito não saiba disto, mas a cratera já engoliu a rua por completo, e nós estivemos lá, tiramos foto. Que pena que não está passando aí em slide as fotos, mas já está tomando conta do alicerce da casa ao lado. Então, é um perigo. O município, uma obra barata, fácil de se fazer, então o município não está tomando providência. Daqui a pouco, o que seria gasto na obra, vai ter que fazer a obra e também a indenização do morador ao lado. Então é preciso tomar providência. Talvez o prefeito não saiba, mas é em Vila do Riacho, na chegada. Se ele sabe, só tem duas explicações. Ou uma inoperância, ou o nosso secretário de obras, ele realmente não é tão bom quanto dizem, porque eu vejo como uma obra fácil de ser resolvida. E eu venho aqui também, senhor presidente, falar em nome da classe de servidores do município de Aracruz, já que recentemente alguma classe recebeu um aumento exorbitante. Então está começando agora a discussão, já era para estar bem adiantado, a discussão com as outras classes. Então eu venho pedir à bancada governista que possa levar esta preocupação, levar ao prefeito o anseio das outras categorias, que temos a consciência que não será no mesmo percentual, porque a luz amarela já foi acesa no que se diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. Mas é preciso olhar com carinho. Então, que o prefeito possa fazer uma contraproposta. Foi feita uma proposta de reajuste no índice de 20%, que ele possa olhar também a questão do aumento do ticket de alimentação, que é de 200 para 600, a revisão do plano de cargos e salários e a elaboração do Estatuto do Magistério o mais rápido possível, é outra reivindicação do CISMA, e os profissionais de curso superior, cuja carga horária é de 6 horas diárias, passar para 5 horas sem a redução do salário. É uma reivindicação também da classe, porque uma pessoa com curso superior que ganha R$ 1.400 é inconcebível. Você me permite uma parte, vereador? Pois não. É importante frisar, vereador, que a data base do servidor também já passou, né? E me recordo que quando foi analisado nesta casa o percentual dos procuradores, foi frisado da valorização dos servidores, que o prefeito estaria olhando com carinho para as outras classes. Então, como hoje o salário mínimo, ele já é revisto em janeiro, e a data base de nossos servidores é 1º de maio, em alusão ao Dia do Trabalho, já passou a data e daqui a pouco vai ter que pagar retroativo, né? Vai ter que pagar retroativo. Então, a ponderação de Vossa Excelência é de suma importância, porque todos os servidores merecem a valorização. Pois é, já que nós não temos esse diálogo tão amplo e aberto com o prefeito, que a bancada governista, que a bancada que sustenta, que possa levar essa preocupação, que possa ter esse diálogo com o prefeito. E só voltando mais um pouquinho a respeito de Vila do Riacho, falei isto porque estivemos lá neste final de semana com o gabinete itinerante, foram várias pensa em uma comunidade que tem problema. A comunidade tem muitos problemas, muitos problemas. Então, assim, tenho certeza que breve, como o vereador Fábio Neto falou, e outros defenderam da mesma forma, daqui a pouco estará com um fantástico projeto da prefeitura nos bairros lá, mas que possa estender, além de podas de árvores, capina, roçada e troca de lâmpadas, que possa também olhar aquela situação daquela cratera que existe lá e que possa tomar uma providência. Isso é o mínimo que se possa fazer, é respeitar o cidadão que paga os seus impostos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho, pelo tempo de 30 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, boa noite a todos. Que me traz a fala aqui nesse momento é que é umas reivindicações que a gente vem falando sempre, mas parece que sempre tem que estar lembrando. Então, aproveitando a fase do ano, o ano passado era início de administração, às vezes precisava alguns maquinários, alguns contratos, melhoramento de equipamento, e a gente, como eu já falei aqui, eu sou bem coerente, tolerável com a situação, mas quero aqui deixar bem claro que nós estamos já no segundo ano e estamos na fase do serviço, na fase de fazer o serviço dos bairros, já que temos que aguardar as obras corretas de infraestrutura que esperamos que venham no tempo cabível. Então, eu quero aqui falar primeiramente em relação aos bairros, rua principal do bairro Morobazinho principalmente, bairro Nova Conquista 2, que tem uma rua lá, José Deves, que a tubulação do SAI está toda já exposta. Temos uma rua também por trás do posto 13 de maio, que vai até no estabelecimento do seu Telmo Beach, por ele também está de uma forma muito terrível. Aí vem a rua que dá acesso do bairro do Limão, posto Corrente do Funcionário, que eu já falei sobre isso na sessão do dia 10 aqui, e nenhuma providência foi tomada pela Secretaria de Infraestrutura. Quero que o senhor secretário, que assumiu, olhe para as indicações do vereador, que o vereador tem olhado as coisas, o vereador tem representado as categorias, não estou parado, estou falando. Vou dizer uma indicação que a secretaria atendeu, na verdade, foi a do bairro Vista Linda, mas infelizmente, eu tenho que falar aqui, foi gasto uma semana de serviço, foi 2 semanas na verdade, foi gasto diesel, foi gasto horas, foi gasto veículos, equipamento tinha tudo lá, mas infelizmente, o serviço, o profissional que acompanhou o serviço, que não sei quem foi encarregado daquele serviço, ele tem que ser substituído, porque não choveu tanto e o problema continua. Tem um trecho lá que não passa 2 carros, vala exposta na lateral, na direita daqui para lá, absurda. Então o problema continua. Peço ao Júnior, que assumiu, que mande uma equipe capacitada para resolver aquele problema, e dos demais bairros são pouco serviço. Dá para resolver isso com vereador, pouco tempo de serviço. Me permite uma parte, vereador? Sim. O que acontece é que o que nós temos percebido, pelo menos eu tenho percebido isso, não sei se os demais colegas percebem, é que neste 1 ano e praticamente 5 meses de governo Marcelo, parece que quem mais trabalhou foi o governo passado. Porque em Jacupemba, ele tocou a obra que o outro deixou licitado e o dinheiro em caixa para poder pagar. Então, o que eu vejo é isso, é o que eu estou enxergando. Então, se ele não começar a fazer logo as obras, não começar a colocar a mão na massa, arregaçar as mangas, o que vamos ver é isto. Uma debandada, está até demorando, acredito, uma debandada de vereadores da base governista falando, olha, não dá mais. Porque não dá. Muito bem. Continuando, saindo da... Vereador Renato, você me permite uma parte? Só para completar uma fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência falou sobre a questão do bairro Morobá. E diariamente eu vou ao CEMEB Honório e aquela vereador Eliel é testemunha, e acho que tem até uma parente que está tendo que tomar remédio, porque ela presenciou um acidente recentemente lá que a pessoa, eu penso que não veio a óbito,
porque estava com o capacete, é vergonhoso, senhores vereadores, se vocês puderem fazer uma visita lá, vocês vão presenciar o que eu estou falando. Quando chove, nem tatu de chuteira sobe. E quando não chove, é poeira. Os professores estão falando em cruzar os braços, porque a coisa é feia. E não é possível, o vereador disse muito bem em relação ao Morobá, que não tem uma máquina, não tem alguma coisa para ir lá fazer um paliativo, porque é feio a coisa. É só ir lá, não precisa acreditar em mim não. Vai lá e olha. Como é que está a situação do acesso à escola Honório? Não é brincadeira. Eu procurei a doutora Mariana e pedi para ela fazer uma visita lá. Falei, doutora Mariana, faz uma visita à escola Honório e tenta chegar à escola pelo acesso que tem que chegar. Porque é vergonhoso. Aí falaram assim, mas a comunidade não quer deixar mais fazer paliativo, porque está vivendo de paliativo. Vereador. Então, que se tenha um retorno à comunidade de uma previsão de quando vai sair a obra. Na verdade, obrigado, vereador. A parte, vereador Ok. Renato. Só um minutinho para mim. Toda. Eu preciso concluir minha fala aqui. Eu não estou aqui denegrindo ninguém, mas depois eu vou te perguntar. Não, mas é apenas para Mas esclarecer esse tá, ponto. Aqui a questão... É dar satisfação para a população. A questão que está O senhor me tratando concede aqui... uma parte ou não? No momento não, Leco. Daqui a pouco. Entendi. Então tá jóia. Obrigado. Eu quero dizer o seguinte. O maquinário tem, o prefeito manda o pessoal fazer. Que as pessoas vão lá e façam serviço bem feito. O que o vereador Fábio falou aqui na subida do colégio é serviço de medida de serviço. Se lá com solo brito, e uma argila de qualidade, com um rolo compactador, resolve o problema. Daí a gente vai esperar a obra, a hora que o prefeito anunciar os pacotes de obra. Eu espero, a gente tem conversado que ele vai anunciar a obra. Então, mas esse paliativo é porque o que vem acontecendo, que às vezes vai lá, faz um paliativo, mexe uma máquina em um solo daquele, putuca aquele chão todo, e na primeira chuva aí não sobe vans, não sobe criança, e não há uma dificuldade nada. Eu estou falando de um assunto que, na verdade, eu tenho liberdade de falar que eu conheço o assunto. Dá para ser feito, são serviços pequenos. Agora, precisa de profissionais que façam o serviço. Eu vou chegar nessa parte agora, eu vou usar outro exemplo. Eu falei da infraestrutura, que o que fez, acabou tudo, e outro não fez. Agora eu vou falar da agricultura, que eu falei também na sessão do dia 10 aqui, e foram diversos pontos feitos por um profissional. Então, houve chuva, o país sabe, talvez você não viu tudo, mas eu olhei todos. Então, vou usar um aqui que o pai viu. O Morro do Tessarolo, acho que o Beto Dei também viu alguns feitos pelo profissional, o Pedro Henrique Toneto, que é o Xuxa. Então, ele foi, agora ele se dedicou, ele botou o coração na obra, ele pediu o companheirismo, ele partiu para cima e fez. E o serviço está de qualidade. Aqui eu tenho que valorizar o serviço. Essa parte da Secretaria de Agricultura foi feita com qualidade. Agora, como diz, é isso aqui que está se discutindo. Aqui a gente não está a fim de dizer que o prefeito, na verdade, ele está no gabinete e ele está dando as ordens para fazer. Agora, quem vai tem que ser bem feito, o secretário tem que pegar mais pesado com esse pessoal que estão a responsabilidade do serviço. E o prefeito exigir essa parte aí, a parte que a gente cabe a me tocar é essa aqui. Agora, com relação a outra coisa que eu quero falar aqui, problemas de transporte escolar. As regiões de Santa Maria, Retiro, e outras aí, regiões de acidentadas, no caso, precisam ser cascalhadas agora nesse período, que o ano passado, vários bombeiros foram lá em casa, porque criança ficou sem aula 2, 3 dias, carro agarrado, e os pais não toleram isso. Eu quero pedir ao secretário de Agricultura, senhor Almir Viana, que ele faça o cascalhamento das regiões problemáticas, porque os bombeiros me conhecem, eles vão, e a população em geral. Então, eu quero dizer que a fase é agora, maio, junho, julho, agosto, é época de mexer nisso, que depois não consegue mais não, que é época de chuva. Então, quero valorizar o que a Secretaria fez, nesses pontos críticos que tinha aí, difícil, um serviço bom que foi feito, de vários pontos, em Vila, Corga Alegre, lá na propriedade de Cachoeirinha, lá, foi resolvido também um problema crônico, ali no Tessarolo, como já falei. Agora tem uns pontos para finalizar aí, o prefeito já deu ordem na reunião também para esse mesmo profissional pegar essas partes críticas aí. Eu creio que a gente vai ter sucesso nisso, e o secretário Almiviano sabe disso, que foi uma reunião bem clara, e ele ficou de tomar conta dessas áreas. Então, eu estou aqui reforçando, dizendo para o secretário que eu estou bem
com um recado do prefeito para todos nós na mente, para resolver o problema da população. E quero falar aqui também, o vereador Lúcio, sobre aquele problema de Vila do Riacho. Na verdade, não é por falta do vereador cobrar, não. O vereador Eliel já enjoou de cobrar do secretário de obra. Eu já enjoei de falar, só que toda vez ele vem com uma desculpa que tá assinando. E, semelhante àquilo, existe um também na rua Francisco Lopes Marinho, que é desde a época do Ademar. Na verdade, ficou 2 anos com o Ademar e continua. Então, a gente quer providência para esses casos rápidos. E tem mais um caso também parecido, que é a cabeceira da ponte São Luís de Santo Maria, que precisa ser feito um paliativo, senão vai acabar caindo um carro lá e causando uma tragédia. E dá para ser feito um paliativo, porque a ponte tem estrutura para passar peso. Basta fazer um paliativo na cabeceira da ponte bem feito, que aí vai aguentar o projeto de uma ponte nova, que é necessário, a gente torce, porque amanhã ou depois vem um projeto de caminho do campo, aí, um asfalto via João Ney e Varacruz, João Ney e vice-versa, nós já temos uma ponte com estrutura feita. É importante fazer um projeto, igual estão querendo fazer. Aplauso, entendo que é muito interessante isso aí. Então, quero, nessa parte aí de infraestrutura e bairros, e rural, e obras, eu finalizo. Agora, hoje à tarde recebemos a visita do CISMA, na hora que cheguei, o CISMA, me procuraram no gabinete, e eles entregaram aqui realmente uma pauta de reivindicação que precisamos agora nos unir para ver a vez do funcionário efetivo, que o funcionário vem trabalhando, vem se esforçando, uma grande maioria de funcionários, eu conheço funcionários, eles são trabalhadores, agora eles querem ser valorizados. Existem muitas reivindicações aqui fácil, tá aqui que dá para ser atendida. Por exemplo, a primeira, antecipação da data base de reajuste salarial para o mês de março. É difícil negociar isso? Não é difícil, é fácil. É uma reivindicação que está em pauta. Outra fácil aqui, a segunda, reajuste salarial do servidor. Todo mundo sabe que tem que ser feito isso, existe uma data base. Não tem dificuldade. Aumento do valor do ticket, já está programado para ter isso mesmo todo ano, a administração sabe disso. E diversas aqui, confecção de uniforme, é uma coisa que a gente vem lutando há muito tempo, é preciso. Então agora tem que parar para resolver essas coisas. Um outro item aqui, que os meninos do curso superior pediram, redução da carga horária de 6 para 5. Se houver parecer favorável, não vejo dificuldade. Um profissional de nível superior, com esse salário, realmente é lamentável. E eu conheço os profissionais, são profissionais de categoria, profissionais bons, conheço eles. E não são tantos também. Então, a gente precisa se dedicar a essa pauta do CISMA aqui. Isso aqui, na verdade, acho que todos nós devemos se dedicar a isso, que isso aqui não está se tratando de uma pessoa, não. Isso aqui está se tratando de 5.000 servidores, com famílias, são trabalhadores, e precisam de uma atenção, como diz. E vem aqui também a questão do magistério, que é, como diz, uma coisa fundamental, porque, na verdade, todo mundo, às vezes, nos discursos, a gente vê, todo mundo fala muito do produtor rural e professor. O produtor rural é um sofredor, que eu já fui produtor, sei o que é ser produtor. É muito difícil produzir nesse país, que você gasta demais e não tem preço na hora da venda. Então, é uma dificuldade, existe, e então você precisa, todo mundo pega essa bandeira do agricultor, mas na hora a gente tem que botar em prática. Precisamos botar em prática pontos. O nosso município ainda tem umas políticas favoráveis para o agricultor, mas precisa melhorar. Agora, com relação ao professor, por exemplo, ensinar a criança. Eu tenho filho. A minha menina, quando pede para ensinar o dever, a gente vê que a gente tem que se dedicar e não é coisa fácil. De vez em quando eu me dedico a isso aí. Então, é uma demanda de país, entendo todas as dificuldades, eu sei que essa pauta aqui não tem condições de resolvê-la toda, mas tem vários pontos aqui que dá para ser resolvido. Basta ter uma boa vontade, uma união, uma dedicação, que vários pontos a gente vai conseguir avançar aqui. Por hoje, é só isso aqui, e
eu até lamento, porque entrou o mês de maio, o servidor ainda não obteve a resposta do que vem para o salário dele, mas a gente vai aguardar até o dia 20 aí, que está previsto, e como diz, que venha uma proposta boa, que saia retroativa, e a gente vai continuar trabalhando aí, lutando, unido aí por dias melhores. Boa noite a todos. Passamos à fase da liderança. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, vereador Romildo Brueto, líder do PV, dispenso. Com a palavra, vereador Renato Pereira Sobrinho, líder do PRP, dispensado. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, líder do PMDB, dispensado. Com a palavra, vereador Eliel da Silva Rodrigues, líder do PP, dispensado. Convido a primeira secretária, vereadora Mônica, para fazer a chamada dos senhores vereadores. 59ª sessão ordinária, 12 de maio de 2014. Adei Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, ausente, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva. Fábio Neto está presente, está aqui no gabinete. Aqui. Gênesis Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 16 vereadores, ausente 1. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 022/2014, revoga a Lei número 2.231, de 17/11/1999, Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo número 29/2014, concede Prêmio Destaques Mulheres Aracruzenses, autor, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Projeto de Decreto Legislativo número 31/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor, vereador José Gomes dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo número 32/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor, vereador Valmir Coser. Votação em primeiro turno. Projeto de Decreto número 10/2014, com emenda, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte, FMTT, autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 013/2014, dispõe sobre a alteração do zoneamento da rua 7 de setembro do bairro Itaputera, autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 014/2014, com emendas, dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção e fiscalização industrial e sanitária em estabelecimento que fabriquem produtos de origem animal, autor, Poder Executivo. Razões do veto ao projeto de lei número 005/2014. Dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Barra do Riacho. Autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 032/2014, com emenda, dispõe sobre a estruturação de plano e carreira de sistema de vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Aracruz, Espírito Santo. Institui nova tabela de vencimentos. Autor, mesa diretora. Projeto de lei número 031/2014, dispõe sobre a denominação de praça pública no bairro Vila Rica, autor, vereador Fábio Neto da Silva. Votação em segundo turno. Cria o Conselho Municipal, projeto de lei número 17/2014, cria o Conselho Municipal de Política Cultural de Aracruz, autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 020/2014, regime de urgência, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 029/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Parque Tropical, nos loteamentos residenciais 7 Curvas, em Aracruz. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Presidente, pela ordem. Boa noite, vereadores, público presente. Eu peço inclusão em pauta, com aprovação do plenário, do projeto de lei número 024/2014, do Executivo, relacionado à festa Italionita, que acontece em Guaraná todos os anos. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Peço boa noite a todos. Peço inclusão em pauta do projeto de decreto legislativo número 033/2014, que concede título cidadão aracruzense, de autoria desse vereador. Foi solicitada a inclusão em pauta para apresentação em plenário do projeto 024 e 033/2014, de autoria do Poder Executivo. Coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Os projetos de lei 022, 024 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e os projetos de decreto legislativo 029, 031, 032 e 033 de 2014, em apresentação em plenário, são encaminhados às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei número 010 de 2014 dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável, com emenda modificativa número 021 de 2014. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, emenda modificativa 021 de 2014. A emenda altera o inciso 1º do artigo 5º, condicionando a movimentação de recurso após deliberação do CONTRAC, Conselho Municipal de Trânsito. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 010 de 2014, com emenda modificativa número 021 de 2014. Pela ordem, senhor presidente. Analisando esse projeto, eu percebi que nele, e aí me atentou, né, eu gostaria de saber do relator, se eu não vejo onde fala o valor que é repassado ao fundo pelo município. Se foi atentado isto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Paulo. Vereador, o município, a princípio, não vai repassar nada para esse fundo. Apenas fica criado o fundo e as receitas relacionadas ao trânsito que, porventura, chegar ao município, vai para este fundo. Mas não tem um repasse do executivo para o fundo. Então, do executivo não tem repasse nenhum? Não. Ok. Ok, vereador. Ok, estou satisfeito. Senhor presidente, pela ordem, Pois só não, mesmo para aproveitar a fala do vereador Luzanol e do relator, mas no artigo 2º, vereador Luzanol, o inciso 1º já diz, são as dotações orçamentárias anuais. Então, no orçamento do próximo ano vai ser inserido no próprio fundo o valor estabelecido para a composição dentro da secretaria. Então vai ter a definir ainda. A definir no orçamento. Ok. O projeto de lei tem o objetivo a criação do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte para garantir condições financeiras para o custeio e investimento em obras e demais atividades vinculadas ao sistema de transporte coletivo no município de Aracruz. Continue discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 010 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com emenda modificativa número 021 de 2014. Projeto de lei número 013 de 2014, dispõe sobre a alteração de zoneamento da rua 7 de setembro, no bairro Itaputera. Autor, Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 013 de 2014. O projeto de lei tem objetivo a alteração do zoneamento
da Rua 7 de Setembro, do bairro Itaputera, para atender especialmente os comerciantes instalados na localidade anteriormente à lei do Plano Diretor Municipal. Continue discussão. Pela ordem, presidente, público presente, esse projeto aqui, ele diz a Rua 7 de Setembro, na localidade do bairro Itaputera, mais conhecida a Rua do Bose, para as pessoas terem mais conhecimento, que ali hoje é considerada residencial 1. Nós temos ali vários empreendimentos, pessoas, empresas que prestam serviço para grandes outras empresas e que necessitam, às vezes, de documentação e não tem por cada área. É residencial 1, ali emprega também bastante pessoas. Foi feita uma coleta de assinaturas da própria sociedade ali em volta, em torno, que tem emprego ali nas próprias empresas e que tem aprovação também do conselho, né? Tem aprovação da associação do bairro, e isso é de extrema importância para as empresas que residem ali, que se localizam ali naquela rua. Continue discussão. Senhor presidente, em exercício, pela ordem. No texto encaminhado pelo Executivo, há um erro de grafia e não foi apresentada emenda redacional. Então, indago Vossa Excelência da possibilidade de suspender somente para alterar, a apresentação de uma emenda para alterar a redação, está como zonal comercial. Então, só mesmo para erro grafia, para alterar, para quando da sanção o texto sair corretamente. Ok, suspendida a sessão pelo tempo de 5 minutos.
Reaberto os trabalhos, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, emenda redacional número 027, 2014. Nos termos do artigo 135 do regimento interno, passo a apresentar a seguinte emenda, senhor presidente. No artigo 1º do projeto de lei 03, 2014, onde se lê Zonal Comercial 1, ZC1, leia-se Zona Comercial 1, ZC1. Ok. Nos termos do artigo 135 do regimento interno, coloco em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Aprovado com 12 votos a emenda. Projeto de lei número 014 de 2014 aprovado em primeiro turno o projeto de decreto número 03 de 2014 de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 014 de 2014 dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção de fiscalização industrial e sanitária em estabelecimento que fabriquem produtos de origem animal. Autor, Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça é favorável, com as emendas modificativas 012, 013, 014, 015 e 016 de 2014. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente é favorável, com as emendas modificativas 012, 013, 014, 015 e 016 de 2014. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 012 de 2014. A emenda acrescenta o parágrafo único do artigo 2º, que determina quais os produtos serão inspecionados. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa número 013 de 2014. A emenda modificativa do caput do artigo 4º, incluindo a redação que as ações de serviço de inspeção ficam a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Adeir. Eu queria pedir em retirada de votação, senhor presidente, o arquivamento da emenda modificativa 013 de 2014. Pedido de Vossa Excelência regimental, coloca em votação. Senhor presidente, o nobre vereador solicita a retirada da emenda 013. Que é a alteração do artigo 17? A emenda modificativa inclui a redação que as ações de serviço de inspeção ficam a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura. Ok, vereador Fábio Neto. Só um instante, senhor presidente. Vereador, artigo 16. Então, ok. Ok. Uhum. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em a retirada de pauta da emenda 013 de 2014 e automaticamente o arquivamento. Em discussão, a emenda modificativa 014 de 2014. A emenda substitui o inciso 10º do artigo 14, a palavra prefeitura para a palavra município. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 015 de 2014. A emenda modifica o artigo 17, dando exclusividade à inspeção para a Secretaria Municipal de Agricultura.
Em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão a emenda modificativa 016/2014. A emenda modifica o artigo 23, incluindo a regulamentação também por decreto do Executivo Municipal. Em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 014/2014, com emendas 012, 013, 014, 015 e 016/2014. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhor presidente, pela ordem, acho que Vossa Excelência repetiu a emenda número 13, mas ela foi retirada. Aí, Vossa Excelência, eu vou concluir. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 014 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa 012, 014, 015 e 016/2014. Presidente, pela ordem, só para registrar, a emenda modificativa número 016 foi comentada? Foi comentado, sim. Foi comentado. Razões do veto ao projeto de lei número 005/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade Barra do Riacho, Beco José Ribeiro. Autor, Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça é contrário ao veto. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, as razões do veto ao projeto de lei número 005 de 2014. Com a palavra, a vereadora Mônica. Pela ordem, senhor presidente. Sobre essa matéria, as razões do veto do projeto de lei número 5 de 2014, quero de forma a manifestar minha discordância em relação ao entendimento do Poder Executivo. O referido projeto de lei tem o objetivo de conceder o nome Beco José Ribeiro a um logradouro público na comunidade de Barra do Riacho, mas o veto afirma a impossibilidade de existirem logradouros públicos com igual denominação, tendo em vista a existência de uma rua localizada no bairro Nova Conquista, sede do município, com esse mesmo nome. Ressalto que a pessoa homenageada pelo projeto de lei número 5 de 2014, o senhor José Ribeiro, antigo morador da Barra do Riacho, não se trata da mesma pessoa homenageada pela lei número 2304 de 2000. Isso porque, conforme os documentos que instruem o projeto de lei número 5 de 2014, o senhor José Ribeiro, ora homenageado, faleceu em 2010, cerca de 10 anos depois da edição da lei de 2304 de 2000. Com isso, constata-se que não se trata de prestar homenagem póstuma em duplicidade. Nesse aspecto, me parece ser natural que pessoas que possuem o mesmo nome possam ser individualmente homenageadas. Por isso, registro que a existência de ruas com nomes iguais não representa nenhum prejuízo para a localização de residências, empresas ou órgãos públicos, principalmente porque em nosso município os CEPs são individualizados por ruas. Podemos lembrar ainda que a rua anteriormente nominada de José Ribeiro, no bairro Nova Conquista, está distante dezenas de quilômetros do beco a que se pretende dar nome semelhante, localizado na comunidade de Barra do Riacho. Por isso, em atenção a esses argumentos, solicito o apoio dos nobres pares para, de forma muito respeitosa, divergindo do posicionamento do excelentíssimo prefeito municipal, rejeitarmos o veto em análise. Pela ordem, presidente. Continua a discussão, vereador Alexandre. As justificativas da vereadora são pertinentes. Houve um equívoco da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, um erro de interpretação. A gente pede também que vote contra o veto do projeto de lei número 005/2014. Que se vote contrário também ao veto. Continue a discussão. O veto apresentado vem justificar que há outro logradouro com o mesmo nome
do apresentado projeto de lei e análise. A Comissão de Justiça e Análise constatou que as localidades são diferentes e as pessoas distintas. Continue a discussão. A votação é nominal, conforme o artigo 124, parágrafo 1º do Regimento Interno. Convido a primeira secretária, vereadora Mônica, a fazer a chamada dos senhores vereadores que se manifestarão para a expressão sim ou não. Como voto, vereador Adei Antônio Lozzi. Não ao veto. Alexandre Ferreira Manhães. Não. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Não ao veto. Carlos André Franca de Souza. Não ao veto. Eliel da Silva Rodrigues. Fábio Neto da Silva. Não ao veto. Gênio Sampinelli Leco. Não ao veto. José Gomes. Não ao veto. Lúcio Zanol. Não ao veto. Mônica Cordeiro, não ao veto. Paulo Sérgio. Não ao veto. Renato Pereira Sobrinho. Não. Romildo Brueto. Não ao veto. Rosane Machado. Valmir Cose. Presidente. Rejeitado o veto ao projeto de lei número 005, em primeiro turno, de autoria do Poder Executivo, com 15 votos contrários. Gostaria de colocar em discussão novamente o projeto de lei número 014 de 2014, com emendas 012, 014, 015, 016, o qual o vereador Lúcio... Pela ordem, senhor presidente, eu fiquei em dúvida se Vossa Excelência colocou em votação. Eu fiquei em dúvida se foi colocado em votação. Foi falado das emendas, mas eu tenho dúvida. Eu vou repetir a votação, vereador. Ok, obrigado. Continue a discussão, não havendo discussão, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 014 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas 012, 014, 015 e 016 de 2014. Projeto de lei número 032 de 2014 dispõe sobre a estruturação do plano de carreira e sistema de vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Aracruz, Espírito Santo. Institui nova tabela de vencimento e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Autor, Mesa Diretora. O parecer da Comissão de Justiça é favorável, com as emendas modificativas 022, 023, 024, 25 e 026 de 2014. Em discussão o parecer. Em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável, com a emenda modificativa 022, 023, 024, 025 e 026 de 2014. Em discussão o parecer. Em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão a emenda modificativa número 022 de 2014. A emenda corrige a emenda do projeto de lei. Em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão a emenda modificativa 023 de 2014. A emenda corrige as numerações dos artigos 66 e 67. Em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão a emenda modificativa número 024 de 2014. A emenda corrige a carga horária do anexo 10, onde se lê 40 horas, leia-se 30 horas. Em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão a emenda modificativa número 025 de 2014. A emenda corrige a redação do anexo 3º do projeto, onde se lê 12 padrões, leia-se 13 padrões. Em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão a emenda modificativa número 026 de 2014. A emenda corrige o anexo 6º do projeto, onde houve repetição de cargos. Em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Em discussão, projeto de lei número 032 de 2014, com emendas 022, 023, 024, 025 e 026 de 2014. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno, projeto de lei número 032 de 2014, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 031 de 2014, dispõe sobre a denominação de praça pública no bairro Vila Rica, sede do município de Aracruz. Autor, vereador Fábio Neto da Silva. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão, o projeto de lei número 031 de 2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Palavra, vereador Fábio Neto. A propositura ora apresentada visa dar homenagem ao senhor Valdemar Martins Vieira, dando seu nome a um logradouro público do nosso município, localizado no bairro Vila Rica, local em que residiu por mais de 40 anos com sua família. Ele, natural de Aracruz, nasceu em 20 de dezembro de 44, sendo filho de Benedita Otone Martins Vieira e José Martins Vieira. Durante todos os anos em que residiu no bairro, o senhor Valdemar sempre lutou por sua melhoria, juntamente com outros moradores, pois era pessoa benquista por todos. Desempenhou ainda projeto social na Igreja Batista dessa cidade, no projeto Bethesda. Valdemar Martins faleceu aos 68 anos, no dia 5 de 3 de 2013. Nada mais justo, senhor presidente, senhores vereadores, que essa homenagem a esse homem que conquistou o respeito e a admiração de todos, os vizinhos e amigos, pelo seu exemplo de integridade, companheirismo, bondade e dedicação em tudo que fazia. Para tanto, conto com a acolhida dos meus nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. Continue em discussão o projeto de lei 031 de 2014. Pela ordem, presidente, gostaria de parabenizar o vereador Fábio Neto pela indicação do Valdemar Martins Vieira, membro da nossa igreja, da PIBARA, Primeira Igreja Batista, pessoa que teve uma importância muito grande na igreja, participativa, uma excelente família. Continue em discussão. O projeto de lei tem como objetivo denominar a praça pública do bairro Vila Rica, no município de Aracruz. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno, projeto de lei 031 de 2014, de autoria do vereador Fábio Neto da Silva. Votação em segundo turno. Projeto de lei número 017 de 2014, cria o Conselho Municipal de Política Cultural de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Continua em discussão. Aprovado. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto de lei número 17 de 2014. O projeto de lei tem como principal objetivo institucionalizar a relação entre o poder público e a sociedade civil, promovendo o direito à cultura. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei número 17 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 020 de 2014, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 020 de 2014. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Alexandre. Esse programa vai beneficiar o programa, essa rúbrica, ela vai para o programa Mais Médicos, para auxílio alimentação e auxílio moradia para os médicos do programa Mais Médicos do governo federal. Continua em discussão.
O projeto de lei objetiva abrir crédito adicional para conceder ao médico participante do programa Mais Médico e Auxílio Alimentação e Moradia. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei número 020 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 029 de 2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Parque Tropical, nos loteamentos residenciais Sete Curvas, em Aracruz. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 029 de 2014. O projeto de lei tem como objetivo corrigir a lei anterior que denominou a rua Jasmim em duplicidade. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 029 de 2014, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Passamos à fase das comunicações. Cada vereador inscrito tem 5 minutos para o uso da palavra, de acordo com o artigo 74 e 75 do Regimento Interno. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lúcio Zanol. Permissão para falar da bancada, senhor presidente. Ok. Só gostaria de parabenizar os profissionais da área de enfermagem, hoje que é o dia da enfermagem, essa função que, quando bem desempenhada, ela visa salvar vidas. Então, para todos os bons profissionais da área de enfermagem, fica aqui o agradecimento e o abraço deste vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos. Vai lá, meu irmão.